Caríssimas amigas, caríssimos amigos, como estão todos? Todos estão bem? Que Jesus, o nosso Mestre, nos ilumine e nos dê a sua paz, para que hoje a gente possa entender e conversar um pouco sobre o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Separeis o que Deus uniu. Mas antes, vamos fazer a nossa interiorização, vamos fazer a nossa oração, pedindo ao Mestre Jesus que nos ilumine, aos bons espíritos que estão conosco, Senhor, que possam encerrar nessa lição um desenvolvimento para a nossa vida espiritual enquanto aqui encarnados e depois, Senhor, acolhermos esse ensinamento no mundo espiritual para ajudarmos as outras pessoas e nos ajudando as outras pessoas, nos ajudando a nós mesmos. Que assim seja, Senhor. Então nós vamos conversar um pouco sobre esta parte do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não separeis o que Deus uniu. Nós queremos apenas colocar um ponto aqui essencial, que nós não estamos aqui fazendo críticas a nenhuma situação de casais, sejam elas quais forem, mas apenas mostrando aqui os ensinamentos do Mestre Jesus em relação à união desses casais. Não estamos aqui dizendo que não deva ou não deva fazer isso ou tal coisa, pelo contrário, apenas para que as pessoas possam analisar conscientemente se estão fazendo as coisas certas. Então ele vai citar aqui o apóstolo Mateus, no seu capítulo 19, versículos 3 a 9. Os fariseus também vieram a Jesus para tentá-lo e lhe disseram: é permitido ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele lhe respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o início os criou macho e fêmea? E disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e farão os dois uma só carne. Assim eles não serão mais dois, e sim um numa só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus uniu. Mas por que razão disseram eles: Moisés ordenou que se entregue à mulher uma carta de separação que repudie? Jesus lhes respondeu: é devido à dureza de vossos corações que Moisés permitiu repudiar vossas mulheres. Mas isso não aconteceu desde o início. Eu também vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa de adultério, e se casar com outra, comete adultério. E aquele que se casar com aquela que um outro repudiou, também comete adultério. É interessante essas palavras duras de Jesus, né? A gente tem que ver o contexto da época. No tempo de Moisés, a mulher era muito pouco valorizada, se não totalmente desvalorizada. Então o homem, por qualquer coisinha, por qualquer besteirinha, e vendo um atrativo melhor numa outra mulher, acabava de repudiar por aquela dali, né? Nós vemos uma situação muito interessante em relação ao caso a passagem bíblica da mulher adúltera, onde Jesus estava com seus discípulos e lá, de repente, chega a turma dos doutores da lei, dos fariseus, com uma mulher empurrando e jogam na frente de Jesus. E acusam ela dizendo assim: mestre, pegamos essa mulher em adultério, o que fazemos com ela? E Jesus, já sabendo o que eles queriam, né, pegar Jesus em alguma situação que não fosse as leis de Moisés, Jesus, olhando aquela turma, né, já pronta para fazer a lapidação, ou seja, jogar as pedras na mulher para que ela morresse por causa do adultério, Jesus pergunta àqueles seus acusadores: o que diz a lei de Moisés? Né? E eles, já todo contente, disseram: Moisés disse que se for pego em adultério, vamos ter que apedrejá-la. Aí Jesus olha para todos eles e diz: tudo bem, vamos cumprir a lei de Moisés, mas vamos fazer o seguinte modo: para que se cumpra a lei de Moisés, aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. E o relato do evangelista é muito interessante, ele vai dizendo assim: foram saindo pelos mais velhos. Jesus chega no cerne daquela questão psíquica do ser humano, onde ele atinge primeiro os mais velhos, porque os mais velhos tiveram muitas faltas, vamos dizer, muitos pecados. E todos foram saindo um a um, deixando as pedras de lado, e aquela senhora, aquela mulher, de cabeça baixa, só olhava para o chão, chorando. E Jesus, obviamente, ficou desenhando, né? Não se sabe exatamente o que ele desenhou. Depois que todos foram embora, que ela levantou a cabeça, Jesus perguntou para ela: cadê os seus acusadores? E ela disse assim: foram todos embora. E eles acusaram você de alguma coisa? Não, não acusaram. Então eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Quer dizer, vai, não faça mais isso que você está fazendo. O que Jesus quis dizer? Isso não interessa. Você tem muito mais potencial para fazer as coisas, né? Você tem um potencial maravilhoso para ajudar as pessoas. E isso faz com que esta mulher se levante e tenha uma nova vida. Segundo alguns espíritos,
através das mensagens de Chico Xavier, ele vai dizer que essa mulher foi uma grande propagadora do Evangelho, ajudou na casa dos irmãos do caminho, que o Pedro cuidava. Então ela mudou a sua consciência, mudou toda a sua questão de vida. O que ele vai dizer aqui em relação no seu item 2 desse capítulo? Nada é imutável, a não ser o que vem de Deus. Toda obra que é dos homens está sujeita a mudanças. As leis da natureza são as mesmas para todos, em todos os tempos, em todos os países. As leis humanas transformam-se de acordo com os lugares e com o progresso da inteligência. No casamento, que é de ordem divina, a união dos sexos para permitir a renovação dos seres que morrem, mas as condições que regulam essa união de tal modo humanas que não há outro no mundo. E até mesmo na cristandade, dois países que elas sejam rigorosamente as mesmas, nem há sequer em que essas condições não tenham sofrido mudanças impostas pelo tempo. O ser humano vai se desenvolvendo e vai mudando as suas leis, principalmente em relação às leis do casamento. Hoje nós vemos assim que o divórcio é legalizado, coisas que há 40, 50 anos atrás não era. A mulher se desquitava. E a lei do divórcio foi muito tempo depois homologada. Então isso é um avanço da sociedade. Mas aqui Jesus nos explica, o Espírito de Verdade nos explica, que a gente tem que ter as condições para que esse divórcio seja aplicado. Não é por qualquer coisa. E o que nós vemos hoje no mundo? Muitos casamentos sendo desfeitos, às vezes, por pequenas coisas, né? Por pequenas discussões, por falta de condições monetárias. Dizia um amigo meu assim que o que regula o casamento é o dinheiro. Enquanto o dinheiro está bom, o casamento vai bem. Isso é um descaso total para com o casamento. Isso é um descaso total para com os sentimentos. Quando você tem uma união, né? Você tem uma união com a sua, não só com a sua atual esposa, né? Mas a gente sempre brinca, né? É um container fechado, né? Você leva a família inteira. Então você tem que entender de que se você é uma pessoa que se esforça, de repente você tem aleijado da sua família, né? De você mesmo, a falta de emprego para sustentação, não quer dizer que se deva o amor, o sentimento pela pessoa deve acabar por causa daquilo. Ao contrário, aí é que deve ter mais, para que se incentive, se faça coisas novas, se mude as coisas, mude o padrão de vida, né? Isso que tem que ser feito, e não por causa de um bem material, por causa do dinheiro, né? Ele continua aqui dando, né, no seu item 3. Mas na união dos séculos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, existe uma outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, que é a lei do amor. Deus quis que os seres humanos se unissem não só pelos laços de carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transmitisse aos filhos e que fossem dois ao invés de um, a amá-los, a cuidar deles, a fazê-los progredir. Olha a importância que tem o casamento, olha a importância que tem a vida familiar, né? Você está trazendo um ou vários espíritos para o seio da sua família, para que eles possam progredir, para que o mundo possa melhorar. Se você está tentando fazer um mundo melhor para as pessoas, e seus filhos, seus netos, seus bisnetos tenderão a vir aqui e vendo através dos seus exemplos para fazer um mundo muito melhor do que o mundo que você estava. Você já está na colaboração, seus filhos, seus netos e bisnetos estarão na sequência dessa colaboração. E nas condições normais do casamento, a lei do amor foi sempre levada em conta? De maneira alguma. O que leva em conta não é a afeição dos dois seres que se atraem mutuamente. Isso porque na maioria das vezes esse sentimento é rompido. O que se procura não é a satisfação do coração, e sim a do orgulho, da vaidade, da ambição. Em resumo, a satisfação de todos os interesses materiais. Se tudo corre bem, segundo esses interesses, disse que o casamento é conveniente. E quando as bolsas estão bem cheias, disse que os esposos estão bem. Por isso que devem ser bem felizes. Nós vemos ao longo da história, né, que muitos casamentos são por interesses, principalmente nos reinos. Se casava a princesa de um outro local com o rei de um outro país, para que se unisse através dos laços
trocasse o livre comércio e assim sucessivamente. Nós vemos muito isso daí. São casamentos por interesse. É claro que teve os casamentos reais, né, por amor, e que se foi por longos e longos anos através desse amor. Mas na vida pessoal, nossa, na vida de alguns casais, você não conhece pessoas que são assim, que só se casaram por interesse, e quando, como ele diz aqui, quando as bolsas estão cheias, o casamento vai bem, mas quando a bolsa esvazia, parece que alguma coisa está acontecendo, né? A gente sempre brinca dentro do meio espiritualista, né? Quando o obsessor da falta de dinheiro chega, as coisas começam a mudar. E o que deveria ser diferente, nós deveríamos manter um determinado nível de afeição, de amor, sempre mantendo cada vez mais, porque essas coisas são coisas passageiras. Contudo, ele vai dizendo aqui, nem a lei civil e nem tampouco os compromissos que ela determina podem suprir a lei do amor, se esta lei não presidir a união. Disso resultará que muitas vezes o que se uniu à força se separa por si mesmo, e que o juramento que se pronuncia aos pés de um altar se torna uma falsidade, se é dito como fórmula banal, e então surgem as uniões infelizes que acabam por tornar-se criminosas. A infelicidade dupla que seria evitada se, nas condições do casamento, não se esquecesse da única lei que o torna legítimo aos olhos de Deus, aos olhos do amor. Então, o que acontece quando muitas das uniões, às vezes são porque a pessoa é muito bonita, hoje em dia, né, nós estamos no mundo dos corpos físicos, né, pessoas que vivem em academia, são bonitas, fazem isso, fazem plástico, não tem nada de errado nisso, mas você não pode pautar a união de duas pessoas pelo simples fato disso. Tem que ter afinidade, tem que ter amor, você tem que ter, claro que tem condições diferentes, mas você tem que amar essas condições diferentes, né, porque senão você também não progrediria. Por isso que é instituído o quê? O divórcio. E o que ele vai falar do divórcio? O divórcio é uma lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que de fato já estava separado. Mas não tem amor, não tem nada, então vamos fazer diante da lei a coisa certa. O divórcio não contraria a lei de Deus, veja bem, uma vez que apenas corrige o que os homens fizeram e se aplica apenas aos casos em que foi desconsiderada a lei divina. Hoje nós temos tantos casos de feminicídio. Nossa, que triste isso daí. Pessoas que trocavam determinadas, né, energias mútuas de amor e de carinho. De repente o homem começa a ameaçar a mulher através da morte, que se você se divorciar, eu vou matar você, ou coisa diferente. Isso é tão triste, é tão triste. Se não dá mais mesmo, não tem condições, alguma situação realmente magoa a tal ponto de que tem que ter o divórcio, então que cada um siga o seu caminho, que cada um procure a sua felicidade, talvez sozinho, através de uma outra pessoa, mas que não se faça da pessoa, principalmente da mulher, uma posse. Nós já temos que evoluir, temos que passar dessa fase. Né? Ninguém é posse de ninguém, nós já comentamos em muitas outras nossas conversas. Quem é posse de alguém? Você é posse de alguém? Não é. Nem o teu carro, nem a tua casa, ninguém, nada é teu. Só está ali para você evoluir através daqueles objetos daquela pessoa. Né? Nós sempre contamos casa, carro, tudo são acessórios da nossa vida material enquanto aqui encarnados para a nossa evolução. O nosso esposo, a nossa esposa são, não vamos dizer os acessórios, mas os condutores da vida, né, sentimental para a nossa evolução. E como a gente vê na literatura espírita ou através dos médiuns, quantos casais que retornam ao mundo espiritual e lá se encontram e continuam com seus laços de amor por séculos e séculos e séculos, sempre progredindo e sempre se renovando, voltam para o mundo material através da reencarnação, se encontram novamente. Isso é evolução espiritual. Lembre-se, você está evoluindo espiritualmente em todos os sentidos da vida, inclusive no casamento, inclusive na união que você está tendo aí com o seu esposo ou com a sua esposa. Ele vai dizendo aqui, porém, nem mesmo com Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Ele disse que foi devido à dureza de vossos corações que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. E não é assim até hoje? Não continuamos com a dureza do coração dentro de nós? Será possível? Não é? Isso significa que, desde os tempos de Moisés, quando a afeição mútua não fosse o único motivo do casamento, a separação poderia tornar-se necessária.
Mas ele acrescentou, isso não foi assim desde o princípio, ou seja, e do início da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e que viviam segundo as leis de Deus, as uniões fundadas sobre a simpatia e não sobre a vaidade e a ambição não davam motivo para o refúgio. E Allan Kardec nos completa que é melhor se divorciar do que ter um mal maior. Mas nós aqui sempre procuramos incentivar para que as pessoas revejam as suas condições dentro do seu casamento. Não estamos aqui querendo aplicar regras, não estamos aqui dizendo que isto é assim, é assado, tem que ser feito desse jeito, tem que ser feito do outro jeito. Pelo contrário, continuando aqui, para a finalização, Jesus vai mais longe e especifica que em caso de repúdio pode ocorrer adultério. Todavia sabemos que o adultério não existe onde reina a afeição mútua e sincera. Jesus proíbe, é bem na verdade, que todo homem pode casar-se com a mulher repudiada, mas é preciso considerar os costumes e caráter dos homens daquela época. Então hoje nós não consideramos mais, se por exemplo dois casais ainda se divorciam e de repente um se encontra com o outro e começam uma nova vida e vão longe com essa nova vida, né, por essa existência. Pelo contrário, nós sabemos que é uma evolução, essa evolução acontece paulatinamente, todos nós evoluímos de uma determinada forma, o casamento é uma forma de evolução, como também a pessoa, se não quer casar, não quer ter nenhuma afeição, quer continuar solteira, quer fazer a sua vida, né, um celibato, tudo isso faz parte do nosso livre-arbítrio, faz parte da nossa evolução. Não há críticas em cima disso daí e nem devemos fazê-las também. Não se pode criticar a pessoa, você já está com uma determinada idade, vai ficar para titia, vai ficar para titio, não sei o quê. Não, acabou-se, gente. Cada um com seu livre-arbítrio, desde que, claro, esse livre-arbítrio leve a sua evolução espiritual, que você faça as coisas boas para você e para as outras pessoas e que você entenda de que todos estamos aqui caminhando, evoluindo do melhor modo possível. Então, acabar com os feminicídios, acabar com a ignorância em relação às uniões faz parte da nossa vida. Muita paz, muita prosperidade. Até o próximo encontro, se Jesus assim nos deu a aval da nossa presença. E o meu muito obrigado.